Aí. Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live do culto Ministério Rema. E antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para que você se preparasse aí nesse momento, reunisse a sua família, se puder jogar na televisão a imagem, ou então ficar no celular mesmo, ouvindo, prestando atenção e sendo ministrado. Eu espero que o que for dito hoje venha tocar o seu coração, venha trazer na sua vida algo novo. Eu espero que essa palavra de hoje seja ministrada através do Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua mente, e que você receba de acordo com a sua necessidade. Eu peço para que, em nome de Jesus Cristo, seu coração e a sua mente esteja aberta, disposta e disponível para o que Deus tem para fazer nessa noite. Que a palavra traga não só conhecimento, mas traga transformação, arrependimento, mudança de vida, de direção, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, reúne aí seus filhos, sua esposa, seu marido, e vamos começar. O tema da mensagem de hoje é obediência a Deus. É um tema muito simples se a gente for parar para analisar, mas é muito importante. A obediência a Deus, ela é principal. A nossa obediência ao Senhor, ela nos traz muitos benefícios, digamos assim, mas lá na frente eu vou falar melhor sobre isso. E o texto base de hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Amém? Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, eu gostaria de recomendar a leitura do livro de 1 Pedro. Tá bom? É um livro que fala sobre santidade, sobre obediência, sobre como viver em sofrimento e ainda assim crendo em Deus. É um livro muito bom para meditar nele, para não só ler, mas também meditar, pensar sobre e ser edificado. Amém? Então o versículo 14 diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. O apóstolo Pedro ele escreveu essa carta aos estrangeiros cristãos que viviam entre os ímpios. Então essa carta ela foi direcionada a pessoas cristãs que viviam entre pessoas ímpias e não eram pessoas daquela cidade, não eram pessoas que eram residentes daquele local. Quando você viaja para algum lugar, ou quando você vai em algum lugar que você não é habituado, você não se sente um pouco estranho, um pouco deslocado? Essas pessoas, elas viviam mais ou menos assim. Pessoas que não eram daquele lugar, não eram daquele ambiente, não conheciam aquela cultura, porque ele se direciona a estrangeiros, pessoas que são de outros lugares. Então essas pessoas, além de elas não serem daquela região, daquela área, elas eram cristãs, eram pessoas que não tinham nada a ver com o que eles acreditavam, era uma cultura diferente, era um outro pensamento. Então você imagina a situação que essas pessoas viviam, de estar muitas vezes longe da família, ou de muitas vezes estar recomeçando num lugar novo, e acreditar em Jesus. Que naquele momento ali ele tinha, para alguns, Jesus tinha sido um agitador, alguém que fez, que difamou até o nome de Deus. Para outros, ele era aquele Salvador, aquele que mudou a vida, mudou a história. Então imagina, Pedro ele direcionou essa carta a essas pessoas, a como eles deviam se portar no meio desse povo, a como eles deveriam permanecer na sua vida de santidade com Deus. Então, por isso a minha recomendação do livro de 1 Pedro para pessoas que estão vivendo dessa forma. Esse livro, ele fala muito de santidade, muito de obediência, fala sobre
viver em sofrimento e confiando em Deus, como eu já disse. É uma leitura muito edificante. E quando ele fala aqui, o termo é: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Aqui ele dá uma orientação, e é nessa orientação que eu quero me basear. Ignorantes, ele se refere à ignorância de não saber a existência de Deus, de não ter conhecimento, de não ter tido nenhum contato. Se você for pesquisar aí no dicionário, no Google, o que significa a palavra ignorância, você vai ver que é isso. Alguém que não tem conhecimento, alguém que não teve experiência, tá? Então é nesse sentido. E ele diz assim: não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Então ele diz: não deixem ser levados pelos desejos que vocês tinham antes de conhecer a Deus. Não deixe ser levado pela circunstância que você vive. Não deixe ser levado pela crença das outras pessoas. Não deixe ser levado pela cultura do lugar em que vocês estão. É um tema muito atual, muito pertinente, na verdade, porque às vezes nós nos encontramos nessa situação. Quantas vezes você mesmo já esteve em um lugar novo, em um ambiente novo, talvez um trabalho recente, uma faculdade, uma escola, um grupo de amigos, e você se sente meio que deslocado, meio que perdido, você encontra ali diferença naquilo que você acredita, porque servir a Deus dentro da igreja, no meio de pessoas que pensam como nós, que agem como nós, que caminham na mesma direção, é muito legal, é muito bom. Mas a gente precisa conviver com outras pessoas, a gente precisa saber interagir com outras pessoas sem desrespeitar ninguém. Amém? Então, quantas vezes você já entrou nesse conflito? Será que o que eu acredito é certo? Será que a forma que eu estou agindo é a forma correta? Será que isso que eu estou fazendo é certo ou o que o fulano está fazendo é certo? A denominação A, a denominação B, o que é o certo? Em que eu acredito? Será que eu devo mudar a minha direção, a minha visão de Deus? E aqui Pedro, ele dá essa orientação, ele dá essa instrução, se referindo principalmente a ímpios e cristãos, né? Ele encoraja a nós, vamos trazer para nós, ele nos encoraja a não desistir da nossa fé, a não ser dominado pelos nossos desejos antigos. Lembre de quando você era alguém que não conhecia Jesus, era alguém que não teve essa experiência com Deus, que não teve esse contato com Deus. Lembre das coisas que aconteciam, o que você fazia, o que você pensava. E o fato de nós aceitarmos Jesus não nos isenta de termos pensamentos, de termos desejos, de termos inclinação. Mas o que faz a diferença? A nossa experiência com Deus. O que faz a diferença na vida do cristão hoje é ele ter vivido algo sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. É ele ter tido um encontro com o Senhor. É a mente ter sido renovada. Eu falei sobre renovação de mente na quarta-feira passada. Então isso faz a diferença. O que nos faz permanecer em Deus, o que nos faz permanecer seguindo a mesma direção, é a nossa experiência com Deus, é o nosso conhecimento. E isso não faz de nós pessoas que não sentem, que não passam por tentação, que não têm pensamentos. Quando a Bíblia fala de santidade, não fala de super cristãos. Não existe isso. Existem pessoas lutando contra os seus próprios desejos. Porque temos uma natureza carnal. Amém? Então, para que a gente viva em santidade com Deus, nós precisamos entender tudo que Ele é, tudo que Ele fez. Precisamos ter essa experiência com Ele. Ter um conhecimento, não só um conhecimento raso, um conhecimento básico.
O conhecimento básico de Deus é para que haja uma mudança de estágio. É o estágio inicial que eu chamo. Mas a fase do cristão é galgando a vida do cristão é galgando novas fases, novos degraus, sempre avançando. Se você é alguém que se encontra em uma posição e não consegue avançar, você precisa buscar a Deus e desejar ir mais adiante. Como eu falei alguns dias atrás, o que Deus tinha para fazer na nossa vida ainda não acabou. O que Deus tem para nós ainda não acabou. Não se veja em um ponto em que Deus não vai fazer mais nada, não se veja em um ponto em que nada mais vai acontecer. Amém? Se veja como alguém que Deus tem mais para acrescentar, que Deus tem mais para derramar, que você tem mais coisas de Deus para conhecer. Amém? Existe muito mais de Deus para que a gente conheça. Existem outras novas revelações do Senhor para mudar, para transformar a nossa vida. Amém? Uma vez que temos esse conhecimento, esse contato com Cristo, não podemos mais nos deixar ser dominados pelos nossos desejos antigos. Uma vez que nós temos esse entendimento, esse conhecimento, os nossos desejos antigos, a nossa carnalidade, ela não pode mais nos dominar. Sabe aquela desculpa de dizer assim, foi mais forte do que eu, eu não consegui. Esse tipo de desculpa, você falar para alguém, para uma pessoa, ela pode aceitar suas desculpas. Mas Deus vai aceitar suas desculpas? Você se imagine diante de Deus. Imagine você contando a sua melhor desculpa para Deus. Você acha que Ele vai aceitar as suas desculpas, conhecendo o mais íntimo do seu coração? Sabendo o potencial que Ele colocou dentro de você? Sabe por que Deus não aceita as nossas desculpas? Porque Ele sabe que nós podemos mais. Ele sabe que nós somos mais do que aquilo que nós acreditamos ser. Eu lembro de uma fase, já contei isso aqui várias vezes, em que eu sempre achava que o pecado era maior do que eu não conseguia vencer, que eu não conseguia suportar. Eu sempre tinha isso, eu não consigo, é mais forte do que eu quero, mas eu não consigo. Até me deparar com um versículo na Bíblia, que dizia que nenhuma tentação nós não podemos suportar. Tudo Deus Ele dá o escape. Esse versículo me tirou todas as desculpas, me tirou todos os apoios que eu tinha, e eu me vi na obrigação de dizer não para o pecado. Porque eu me imaginei dando essa desculpa para Deus, Deus é mais forte do que eu. E Ele me mostrando aqui essa palavra. Junto com o pecado eu te ofereço o escape. Eu imagino Deus falando, se você não leu a Bíblia, você não buscou o conhecimento, mas estava lá, à sua disposição. Mas eu tive esse conhecimento, eu tive esse contato, eu tive essa experiência com esse versículo. E todos os meus apoios para pecar foram tirados. E eu me vi na obrigação de dizer não ao pecado, de resistir ao pecado, aquele que eu achava tão maior do que eu. Imagine você descobrir que Deus, o próprio Deus, Ele te oferece um escape. O próprio Deus, Ele te oferece uma outra saída. Lembra lá em Gênesis que nós temos livre-arbítrio? É justamente isso. Deus, Ele oferece o escape. Mas muitas vezes o nosso desejo de pecar é tão grande que a gente só consegue enxergar isso na nossa frente. A gente não consegue olhar outra saída. E o nosso livre-arbítrio nos inclina para os nossos desejos pessoais. E aqui Pedro ele diz, não deixe os seus desejos antigos dominarem. Aqueles desejos que vocês tinham quando não conheciam a Deus, aqueles desejos que vocês tinham quando não tiveram sua experiência com Deus, não tinham experiência com Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de quem Deus é, a experiência, ela tira essa ignorância
no qual Pedro se refere. Se você aceitou a Jesus, se você tem uma vida com Deus, você não é uma pessoa ignorante em relação às coisas de Deus. Talvez o que te falte seja mais disposição de aceitar o que Deus tem para a tua vida. Porque às vezes a nossa visão de nós mesmos, ela é tão... eu não consigo nem pensar na palavra. O entendimento que nós temos sobre nós mesmos, ele é tão baixo. Ele é tão comprometido, que nós não conseguimos acreditar na verdade de Deus sobre a nossa vida. A gente acha que o fulano vai vencer, mas eu não. Que o fulano é bom no que ele faz, mas eu não. E eu quero mais uma vez falar algo muito clichê, todo mundo fala, mas a coragem não é ausência de medo. Então não deixe você ser vencido pelo medo, ser vencido pelo aquilo que você acredita de você. Se a Bíblia te diz que você pode mais, então acredite nisso. Se você ouve de Deus que você pode mais, então acredite nisso. Se você ouve do seu líder, se você ouve de alguém, de uma palavra, de um homem de Deus que está falando através de um celular, de uma tela de computador, de uma mensagem no YouTube, e você sente que essa palavra é para você, acredite nisso. Não se apegue na sua crença desde a infância, naquilo que você ouviu que falaram sobre você. Não se apegue nas palavras que foram declaradas sobre a sua vida ao longo dos anos. Se apegue na palavra de Deus. Se apegue no que Deus diz sobre você. O que Deus diz sobre você? O que Deus diz sobre você? Busque descobrir quais foram os dons e os talentos que Deus ele colocou em você. O que Deus te chamou para fazer. Busque isso, que isso seja uma prioridade na sua vida. Eu não me refiro a cargos dentro da igreja, eu não me refiro a títulos, mas o seu propósito de vida. Aquilo que você vai se sentir realmente, esse é o meu lugar. É aqui que eu quero estar. É isso aqui que eu quero fazer. Busque isso. Eu já contei várias vezes aqui a minha experiência. Eu já contei várias vezes aqui como foi para que eu chegasse aonde eu estou. Da dificuldade que eu passei. É muito difícil, eu quero dizer que se você é dessa forma, eu quero dizer que eu sei o que você passa. É muito difícil a gente mudar os nossos pensamentos sobre nós mesmos. É muito difícil a gente mudar a nossa visão de quem nós somos e começar a nos olhar como Deus nos vê. Porque é tão além daquilo que nós acreditamos, é tão além daquilo que nós achamos que somos capazes. Mas é exatamente isso que Deus diz. Amém? Então eu quero te encorajar nessa hora a acreditar na palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? A nossa vida com Deus, ela requer uma decisão. Não é uma mágica. O fato de eu render a minha vida a Jesus não quer dizer que tudo será transformado num passe de mágica. Acontece? Pessoas que mudam rapidamente, acontece. Não é o corriqueiro, natural, mas acontece. Mas geralmente a pessoa passa por vários processos. Até que se aceite, até que se tome a decisão, e essa decisão vai trazer outros níveis de guerra. Então a nossa vida com Deus, ela requer uma decisão. Eu não vou simplesmente não ter vontade nenhuma de pecar, não ter vontade nenhuma de não fazer nada, o meu desejo vai ser só ler a Bíblia, orar e jejuar. Não é assim, irmão.
Não é do dia para a noite, não é de uma forma... Eu decido me santificar. Eu decido dizer não. Eu decido dizer sim para as coisas de Deus. Eu decido meditar na minha Bíblia. Eu decido separar o meu momento para orar. Eu decido me consagrar. É uma decisão. E você sabe que quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Quando você decide por algo, você está abrindo mão de outras coisas. E a nossa vida é dessa forma. Muitas vezes decidir pela perfeita vontade de Deus, aceitar a perfeita vontade de Deus na nossa vida, nos custa. Nos traz dor. A dor não é porque é algo ruim, mas é porque é algo que eu não quero fazer, muitas vezes. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes não é a nossa vontade. E mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós queremos a nossa vontade. Por isso que muitas vezes é muito difícil decidir pelas coisas de Deus. Mas vale muito a pena você decidir a viver uma vida com Deus. Decidir a viver uma vida de santidade. Decidir a viver uma vida de renúncia. Amém? Não é algo fácil, não é algo simples, mas quando nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez, fazemos a sua vontade, não só por obediência ou por medo, mas por amor. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos o que Ele fez por nós, a nossa obediência a Ele não é só por medo. E nem fazemos as coisas só por obediência, com medo de um castigo, com medo de qualquer coisa. Não, nós fazemos por amor. Mesmo que não seja algo tão simples, mesmo que não seja algo tão fácil, quando nós entendemos o que Ele fez, o que Jesus fez por nós, a nossa obediência a Ele é por amor. Porque nós entendemos que Ele merece, que Ele é digno. Imagine você aí, que está me ouvindo, quando você recebe um presente, quando você recebe algo que lhe agrade, de alguém que você nem espera, ou algo que você está precisando e alguém chega e te presenteia com isso, como você se sente? Eu sinto uma grande gratidão, fico muito feliz e muito grato pelo que essa pessoa fez. Pela lembrança, muitas vezes o presente, o que importa não é o valor do presente, mas a pessoa lembrou da data importante, a pessoa lembrou de você em algum momento, em uma viagem, alguma coisa. Então isso vale, isso faz você se sentir importante, isso faz você ter por aquela outra pessoa um respeito, uma admiração, um carinho. Muitas vezes laços de amizade se fazem nessas horas, não é verdade? Então eu quero te dizer que Deus Ele te deu o melhor dos presentes, que é a vida eterna, que é a salvação. O que Ele merece? Quando eu tive esse entendimento, eu decidi que Deus Ele merecia a minha vida. Porque se hoje eu tenho vida, foi Ele que me deu. Então, nada menos do que a minha vida. Amém? E esse entendimento que nós precisamos ter. Para que a nossa obediência a Deus, ela não seja movida por um medo. Eu vou fazer isso aqui porque eu tenho medo de lá na frente acontecer tal coisa. Eu tenho medo de lá na frente eu ir... Entende? Jesus, Ele nos chama a uma vida de liberdade. Nos chama para ser livres. Muitas pessoas, elas
fazem do evangelho uma prisão. Muitas pessoas têm medo de servir a Deus porque acham que o evangelho é uma prisão. E a culpa é nossa, dessas pessoas pensarem dessa forma. Porque é isso que nós passamos. E o evangelho de Jesus, ele não é uma prisão, ele nos traz a liberdade. Mas a nossa liberdade não é para pecar, a nossa liberdade não é fazer tudo o que dá na nossa cabeça, tudo o que dá na teia, não é assim. A nossa vida passa a ser baseada na palavra de Deus. Tudo muda. Sabe quando você já ouviu aquela referência do nascer de novo? Pronto, é isso aí. É nascer de novo. Eu não posso viver, renascer para Cristo com todos os meus costumes de quando eu não conhecia Cristo. É isso que Pedro está falando. Não deixe ser corrompido pelos desejos que você tinha antes de você conhecer a Deus. E é essa, hoje em dia, que é o conflito. Infelizmente, a gente vê o evangelho, ele tem se dividido, cristãos discutindo um com o outro sobre sua visão de Deus, sendo que é um só. Não existe isso de, o meu está certo, eu respeito o seu. Não existe. É claro que cada um tem a sua visão de como, a sua revelação. Amém? Deus chama uns mais profundamente, isso aí ok. Mas existe uma verdade, existe uma realidade, existe algo que nós devemos seguir, que é a palavra de Deus, e essa é para todos. Não importa quem você seja. Então, quando nós nascemos de novo, nós não podemos vir com nossos desejos antigos, nossos costumes antigos. Os desejos, eles vão estar, né? Mas nós temos que aprender a submeter à perfeita vontade de Deus. Vocês estão compreendendo? Eu tenho esse costume de falar isso na igreja. A igreja não está aqui para me responder. Mas enfim, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu estava falando. Tá? Então, o nosso desejo de obedecer a Deus não pode ser movido pelo medo, mas pelo amor. Pelo amor, pelo que Ele fez com a nossa vida, por nossas vidas. Amém? Então, uma vez que eu digo sim para Jesus, eu não posso dizer sim, Senhor, eu te quero, seja o Senhor e Salvador da minha vida, amém. Mas eu vou continuar dessa forma aqui, isso aqui não tira, isso aqui não mexe, isso aqui eu vou fazer. Não é dessa forma. Porque pense aí no peso da palavra Senhor. Quando nós nos referimos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é Ele acima. É se colocar em posição de servo. E é isso que eu fico muito triste em ver. Muitas vezes as pessoas não veem Jesus como o Senhor, mas como o servo. É aquela história de a pessoa se ajoelha para orar, mas a oração não é para buscar a vontade de Deus, a oração é para dizer para Deus o que Ele deve fazer. Quando na verdade é o contrário, nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar para ouvir a direção, para contar para Deus como nós estamos, para abrir o nosso coração. E não para dizer para Ele o que Ele deve fazer. E muitas vezes nós nos ajoelhamos para orar, para dizer, Deus, eu quero que seja dessa forma. Eu quero que o Senhor faça isso. Vou dar um exemplo. Deus, converte meu pai, converte minha mãe, cura o meu irmão, cura minha tia que está doente. Não é assim? Quando, na verdade, Deus ele já nos colocou aqui, para que a gente seja esse instrumento. Não é errado você orar pela conversão da sua família. Não é errado, lógico que não é errado você orar para que alguém seja curado. Mas nós devemos
pedir de Deus a direção. Deus, o que eu posso fazer? Como eu devo agir? O que eu devo falar para que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor? Como eu devo, Senhor, orar? Como eu devo conversar com essa pessoa para que ela te receba? E aí a gente só fica, Deus, converte o fulano, converte ciclano, cura o outro. Mas a gente não fala uma palavra, a gente não faz nada. Só pede para que Deus venha fazer. E Deus diz assim, meu filho, eu já te coloquei aí para fazer? Vou ter que descer para fazer? Não. Amém? Então Jesus, ele morreu por obediência e amor. Ele se entregou totalmente porque ele obedeceu a Deus, porque ele amava o Senhor e porque o Senhor nos amava, porque Deus nos amava. Amém? Ele entendia o seu propósito. Não estou dizendo que Jesus ele não nos amou, claro que sim. Perdão. Mas Jesus, quando ele veio, ele entendia o seu propósito. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer. Amém? E ele sabia que o propósito dele era morrer, o final era morrer e ressuscitar. Para que nós tivéssemos acesso a Deus. E ele fez isso, não foi por medo de perder o seu título, não foi por medo de perder o seu lugar no céu, mas foi por obediência ao Pai. Foi porque ele confiava plenamente que Deus sabia o que tinha pedido para ele fazer. Amém? Jesus não duvidou. E é assim que nós devemos ser. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, do versículo 8 ao 9, se você puder ler, ou então leia em um outro momento. Fica aí os versículos que forem dados, fica de dica para que você leia nesses dias. Se você está em casa, ocioso. Amém? Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o modelo que devemos seguir. Ele diz, embora ele fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Ele aprendeu aqui, caminhando na terra, convivendo com os seres humanos. Jesus, como um de nós, passando por dificuldades, ele aprendeu a sua obediência a Deus, ele aprendeu a colocar a sua confiança em Deus. Eu acredito que a fase mais difícil tenha sido aquele momento em que ele é entregue para ser morto. Tudo que ele passou nessas horas, nesse tempo. E ali ele estava com a confiança dele completamente estabelecida, estruturada e firmada em Deus. E ele é o nosso modelo, ele é o modelo que nós devemos seguir. Se ele conseguiu, nós também conseguiremos. Se Jesus ele conseguiu passar por todas as aflições que ele passou, nós também conseguiremos. Porque ele é o nosso modelo. Amém? Ele é o nosso exemplo. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e nós vemos algo impossível. Sendo que, se você for ler com carinho os evangelhos, você vai ver, e depois o Novo Testamento, você vai ver que ele foi o nosso modelo. Que nós devemos seguir os seus passos. O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo a ser seguido é Jesus Cristo, porque ele caminhou nessa terra como um de nós, e ele nos ensinou como nós devemos agir, como nós devemos ser. Então, aquele modelo de Jesus que na nossa cabeça, pelo menos eu pensava dessa forma, é impossível de ser, é esse modelo que exatamente nós devemos ser. Eu posso estar escandalizando você, mas calma.
Leia com carinho a palavra de Deus, busque com carinho que você vai entender. Eu não estou te dizendo ser perfeito, mas ser santo. O bloqueio que muitas pessoas fazem no servir a Deus é porque eles colocam assim, como eu falei lá atrás, o evangelho é uma prisão. O evangelho não é uma prisão. O evangelho é liberdade. Para servir a Deus tem que ser completamente santo. Temos que andar em santidade. Andar em santidade é você ser separado, é você sim buscar fazer o que é certo. Não quer dizer que você nunca vai errar, não quer dizer que você nunca vai pecar, mas que esse não era o seu objetivo. Às vezes você fez coisas que você achava que estava fazendo bem, que era a coisa certa, e você descobriu que não era. É dessa forma. Amém? Então Jesus, ele é o nosso modelo. Ele foi humilde e obedeceu até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus foi até a morte. Então, se ele é o nosso modelo, é o nosso padrão, então essa é a forma que nós devemos servir, que nós devemos seguir. Servir a Deus em obediência até o final. A nossa obediência a Deus, ela nos traz recompensas. Eu falei que tem sacrifícios, muitas vezes tem dor, muitas vezes nos confronta, mas é sempre boa, perfeita e agradável. E ela nos traz recompensas. Eu quero ler para vocês algo muito especial. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 16. Romanos 16, versículo 19. Diz assim: todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenho nada a ver com o mal. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, para o início, a parte A do versículo 19. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho. Então a nossa obediência a Deus, ela nos faz deixar um legado. Nós recebemos esse legado de Jesus e nós deixamos esse legado a quem nos vê, a quem nos observa, a quem nos olha, a quem nos segue. Sabe, porque a pessoa ela passa a ver em você uma ponte para chegar até Jesus. Sabe aquela pessoa que ela está passando por uma dificuldade, ela te liga, ela vê em você uma referência de Jesus. Ela vê em você um socorro, ela vê você a representação de Deus. Sabe por quê? Sabe o que ela pensa? Ela pensa assim, eu não posso. Acho que a oração do fulano vai ser mais rápido porque ele tem mais intimidade, está mais perto. É assim que ele pensa, assim que ela pensa. Entendeu? Então olha a responsabilidade que você carrega. Quando alguém diz assim, ora por mim, tal coisa, é porque ele acredita que a tua oração vai chegar no céu mais rápido. Que Deus ele vai te atender mais rápido. Né? E não deveria ser assim. Porque ele fez isso por todos. Jesus morreu por todos. Mas é assim que acontece. Às vezes a gente não pede para o apóstolo orar. Eu peço. Ore por mim. Me ajude em oração. Ore por isso aqui. Às vezes eu faço isso com a minha mãe. Eu lembro que eu fazia muito. Agora falando com vocês eu me lembrei que eu nunca mais fiz isso. Mas eu fazia muito isso. Com a minha mãe. Mãe, ore por tal coisa. E ela dizia, ora menina. Não, mas ore a senhora que vai acontecer mais rápido. Entendeu? É exatamente assim. Mas por quê? Porque a gente deixa um legado para essas pessoas. Elas veem em nós uma referência. Então a sua obediência a Deus
faz com que você deixe um legado para quem te observa, para quem te vê, faz com que você seja uma referência. As pessoas passam a ver Jesus em você. Eu não vou nem entrar nesse assunto agora, mas é exatamente isso. Deus nos colocou como representantes do seu reino, representantes. Sabe aquela situação, aquela oração, trazer o céu na terra? Somos nós. O mundo tem passado por muitas aflições, a gente tem observado tantas coisas acontecendo, mas a igreja do Senhor, ela tem clamado, a igreja do Senhor, ela tem orado, tem se unido em oração. E eu tenho certeza que se as coisas não estão piores, é porque existem intercessores na brecha, clamando e orando pela nação, pelo país, pelo mundo no geral, em vários lugares do mundo. Amém? Então pense nisso, a obediência a Deus, ela nos faz deixar um legado. A pessoa que obedece a Deus, ela atrai bênçãos para a sua vida. Lembra lá daquele versículo de Deuteronômio que fala, onde fores irei, onde colocares teus pés, entendeu? A pessoa atrai a bênção para si, através da sua obediência. A obediência faz com que você seja abençoado. Eu não estou dizendo que é uma moeda de troca, não estou dizendo isso. Mas princípios. Entendeu? Os homens que obedeceram a Deus, vamos dar exemplos de pessoas que a gente encontra na Bíblia, que foram obedientes a Deus e o que aconteceu com elas. Vamos lá, Noé. Tem vários outros, tá? Mas vamos dar um exemplo de Noé. Deus pediu para que fosse construída uma arca e tal, e passaram-se vários anos, e nada de chover, nem existia chuva. Mas ele obedeceu a orientação que foi dada a ele de construir a arca. E o que aconteceu com ele? Ele se salvou. Ele e a sua família. Amém? Ou seja, esse homem foi abençoado ou não foi? Ele teve livramento, ainda livrou aqueles que acreditaram nele. E vários outros. Moisés, Daniel. Você lê a Bíblia, está cheio de histórias de pessoas que obedeceram a Deus, mesmo numa loucura, mesmo achando que não eram capazes, e conseguiram ver o agir de Deus na sua vida. Essas pessoas, elas foram abençoadas e abençoaram outras vidas. Vamos lá, Moisés. É uma história que eu gosto bastante. A história de Moisés. Ele foi chamado de uma terra em que ele estava distante, para que ele libertasse o povo, e sendo que ele falou para Deus, eu não sei falar, a minha língua é pesada. Ele não se achava capaz disso. Mas Deus capacitou esse homem, deu várias possibilidades, mostrou a ele várias coisas, vários suportes, né, se ele precisava disso. E o que aconteceu? Ele foi abençoado e abençoou outras vidas. Ele viu o agir de Deus, ele viu coisas acontecendo através da sua vida, e ele conseguiu libertar o povo. Na verdade, você conhece a história, né? Mas ele conseguiu, através da sua obediência. Quando dizemos sim para Deus, isso não impacta só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. A minha obediência a Deus, ela impacta a vida de outras pessoas também. Foi como eu li aqui na parte A do versículo 19, que diz assim: todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de você. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o mal. Então, o meu sim para Deus, ele impacta a minha vida profundamente.
mas a de outras pessoas ao meu redor também. Outras pessoas ao meu redor também serão atingidas pela minha decisão. Porque eu vou ter, sabe, é como, vamos supor, você é o único cristão da sua casa. A sua atitude de servir a Deus, ela impacta a sua família, as pessoas que moram com você, porque as suas atitudes são outras, o seu jeito é outro, a sua forma de pensar é outro. Talvez você seja aquela pessoa que ora e o milagre acontece dentro de casa, a provisão vem, eu não sei, cada um tem a sua experiência. Então outras pessoas são alcançadas através da sua decisão. Você que está aí me ouvindo, quantas vezes alguém pediu para que você orasse para que alguém fosse curado? Quantas pessoas bateram na sua casa para que você falasse uma palavra, para que você orientasse essa pessoa em alguma situação? É isso que o nosso sim para Deus faz. Ele transforma não só a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. A nossa atitude de obediência nos sara, nos purifica, nos livra, nos transforma. Amém? A minha atitude de obedecer a Deus me transforma, me purifica. Porque eu passo a me submeter ao que Deus tem para a minha vida, ao que Deus quer, a seguir o direcionamento de Deus. E isso, eu volto a dizer, não é por uma obrigação, é pela minha decisão de servir. Não é por medo de nada, mas pela minha decisão, pelo meu amor a Deus. Amém? Não devemos obedecer por medo ou por qualquer outra motivação, mas por amor. Nós, como pais, quando falamos com nossos filhos, queremos que eles façam imediatamente o que nós pedimos, não é verdade? Mas nós, como filhos, quando Deus fala conosco, queremos que Ele espere. Não é? Você que é pai, você que é mãe, quando você fala com seu filho, você quer que ele te obedeça imediatamente. É assim ou não é? E quando ele faz outra coisa e outra coisa, até que ele lhe obedeça e sugere em você, né? Dá vontade de dizer, mas eu mandei tu fazer agora. Mas quando Deus fala conosco, nós queremos que Ele espere o nosso momento. Espere o nosso tempo. Né? A gente tem aquela desculpa, Deus, eu não estou pronto. Mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Entende? Então, como filhos, nós devemos obedecer a Deus da mesma forma que nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Mas Deus, Ele é tão bom e tão misericordioso, que mesmo quando nós fazemos essa birrinha, não estou pronto, não quero agora, eu quero isso, eu quero aquilo, mesmo quando nós, por muita luta, decidimos obedecer, muita luta com nós mesmos, decidimos obedecer a Deus, nós experimentamos a graça de Deus. Por quê? Porque quando nós obedecemos no nosso tempo, nós experimentamos a graça de Deus e não a plenitude de Deus. E isso é algo muito sério. Porque quando Deus ele nos dá uma direção e nós fazemos em um outro momento, ou quando a gente quer, ou muitas vezes nem quer, deixa passar, e aí Deus ele traz de novo esse sentimento, e aí você, por ser constrangido pelo Espírito, você obedece e você conquista, você recebe de Deus algo muito bom, algo novo, uma experiência boa, uma mudança, uma transformação, mas eu tenho convicção que aquilo nem é a plenitude do que Deus faria se fosse naquele instante que Ele te orientou. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos, para mim não me aprofundar muito, mas eu tive uma direção
de algo, acho que uns 2 meses atrás, e eu não fiz, e eu não falei. E eu achei que era coisa da minha cabeça e deixei passar. Até que eu fui sendo constrangida a fazer isso que eu estava sentindo, e eu conversei, falei com quem eu deveria falar, e fiz, e a orientação foi passada, nós fizemos. Mas eu vi... era uma direção de proteção, é porque eu não quero me aprofundar, mas era uma direção para que houvesse uma proteção. E eu não fiz no momento que Deus falou comigo, eu fiz em um outro momento. A proteção de Deus veio sobre a minha vida, porque em um outro momento nós fizemos o que deveríamos fazer, mas eu tenho convicção que não foi plena, porque fomos atingidos, mas não fomos abalados. Entendeu? Você consegue me entender? Eu obedeci a Deus em um outro momento. Eu tive a proteção de Deus, mas não foi plena como Ele queria que fosse. Porque a minha obediência não foi imediata. Você pode estar pensando, você está ministrando sobre um Deus muito mau, muito carrasco. Não, irmãos. Mas o Evangelho de Deus é sério. Esse negócio de, eu posso servir a Deus do meu jeito, posso servir a Deus fazendo o que eu quiser, isso não existe. E você vai entender, a partir do momento que você tem a sua experiência com Deus, você vai entender que não é obrigação, é por amor. E quando eu digo que não é por obrigação, não quer dizer que muitas vezes não te custe um sacrifício, não te traga um desconforto. Mas você entende que é por amor a Deus. Amém? Então tudo está aqui. Tudo está na sua mente renovada e na sua decisão de servir a Deus. Amém? Então eu quero frisar isso aqui. Quando obedecemos no nosso tempo, experimentamos a graça de Deus e não a sua plenitude. Amém? Então nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, para que nós possamos ouvir e discernir a voz dEle e termos e podermos obedecer a Deus no momento em que Ele fala conosco, no momento em que nós sentimos direcionado. Quando Deus te direcionar para orar por alguém ou por alguma coisa, faça isso. Quando Deus te der uma direção de falar com alguém e você tem a convicção que é Deus, tá? Não vá sair por aí fazendo o que você acha. Por isso que eu estou falando, nós precisamos ter experiência com Deus, comunhão com Deus, para que a gente reconheça a sua voz. Amém? Então, esse era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu espero que essa palavra venha trazer transformação à sua vida, ao seu entendimento, à sua forma de servir a Deus, à sua forma de seguir, que a sua obediência a Deus venha ser como nós aprendemos agora, de uma forma imediata, e que você entenda que muitas vezes, mesmo que você faça aquilo que você não quer, mas que você entenda que essa é a perfeita vontade de Deus para a sua vida e ela vai te trazer bênçãos. Amém? Então, era isso que eu tinha para falar. Fiquem com Deus. Amém.